Eu vou fazer a gravação dessa aula, porque provavelmente vocês vão assistir essa aula mais de uma vez no YouTube depois, porque vocês vão ter que fazer uns exercícios, e para aprender a fazer esses exercícios, vocês precisam aprender o que eu vou explicar hoje. Então, presta muita atenção. Se tiver dúvida, pergunta. Nós estamos trabalhando nesse banco de dados aí que vocês vão ver daqui um pouquinho, porque eu esqueci de compartilhar. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar. Bom, essa é a nossa, acho que, quinta aula de banco de dados 2. Nós criamos esse banco de dados juntos aí para trabalhar com aquela questão do futebol, mais especificamente do Campeonato Brasileiro, dos jogos, das partidas, certo? E dividimos a tarefa aí entre os alunos para fazer a implementação dos códigos. Aí, eu vou pegar o arquivo na versão que está no momento, que é esse aqui, ó. E esse arquivo, ele vai criar todas essas tabelas e inserir dados nessas tabelas que a gente projetou aqui, ó. Então, cria tabela de campeonatos, cria tabela de estados, cria tabela de cidades, times, etc. Esse comando aqui, ó, ele já não deve ser novidade para vocês, certo? Vocês estudaram ele no semestre passado, estudaram? Vocês fizeram os exercícios de nível 1 e nível 2 no site. Não, da turma. A gente estudou exercício nível 1 e 2 mês passado, não? Não. Ninguém fez, então é hoje. Ixi, então já vai começar com... aqueles exercícios que... É os do site, eu vou mostrar. Eu achei que eu tinha explicado. Então eu já vou começar mostrando. Porque aí vocês vão tirar o atraso. Já fica como tarefa para que vocês entrem no sqlweb.com.br. Esse site vocês estão cansados de conhecer porque vocês usam ele para entrar na conta do data center. Só que vocês entram na conta no data center pela porta 2222. Se você não pôr a porta 2222, você entra no site. Quem ainda não tiver cadastro nesse site, vai fazer o cadastro aqui, ó. Cadastro, faça seu cadastro. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom. 150 já está bom. Vai entrar no cadastro, faça seu cadastro. Preencha aqui os dados, clica no enviar. Com esse e-mail e senha que você criou aqui, você faz o login no site. Ó, eu fiz o login no site e estou logado com o meu usuário, André Luiz Souza. Muita atenção, não faça exercícios sem ter entrado com o seu usuário e senha. Por quê? Quando você faz exercícios no site e entrou com o seu usuário e senha, o sistema registra todas as suas respostas e, com isso, nós vamos conseguir conferir o que você fez e, consequentemente, você vai ter os pontos da disciplina. Você começa a fazer exercício e esquece de entrar com o seu usuário e senha, tudo que você faz não é registrado, tá? Não fica registrado no seu usuário. Então, aqui, ó, tem o menu exercícios e tem os exercícios ó, para fazer. Aqui, nós temos exercícios distribuídos em 5 níveis de complexidade, tá? Os exercícios de nível 1, exercícios de nível 2, 3, 4 e 5. Exercício de nível 1, eu vou mostrar daqui um pouquinho, vocês já têm que fazer todos os exercícios de nível 1 e 2. Vou mostrar daqui um pouco. Antes, eu quero mostrar para vocês as estatísticas. Quando você entra nos exercícios estatísticas, você vê aqui o seguinte, você vê quantos exercícios existem e na coluna de respostas, quantos exercícios você já conseguiu fazer. Então, por exemplo, exercícios de nível 1 existem 37.
Como vale 1 ponto cada um, se você fizer todos, você ganha 37 pontos. Eu consegui fazer 9. Cometi um erro normal e 8 erros de sintaxe. Importante. Não se preocupe com a quantidade de erro que você comete. Responder errado faz parte do aprendizado. Você dificilmente vai ficar acertando os exercícios de primeira. Você faz o exercício, o sistema fala que está errado, você vai lá, corrige sua resposta, tenta de novo, ele fala que está errado, você vai lá e corrige e acerta. Então, esse é o processo natural. Então, aqui, só para efeito de estatística, ele anota quantos erros você cometeu e quantos desses erros são de sintaxe. Então, se eu tenho 9 exercícios que eu fiz de forma correta, eu fiz 9 pontos. Os exercícios de nível 2, eles valem 2 pontos. Existem 37 exercícios de nível 2 para ser feitos. Portanto, se você fizer todos, você pode conseguir 74 pontos. Como eu acertei 15 exercícios, eu tenho 30 pontos. Eu fiz 3 erros de sintaxe aqui, ó. Os exercícios de níveis 3, 4 e 5 são exercícios mais complexos e a gente vai estudar eles aí durante o semestre, tá? Nós vamos passar praticamente o semestre todo estudando esses exercícios de nível 3, 4 e 5, que é para aprender os comandos que a gente precisa aprender. Tem 344 exercícios de nível 3, 109 de nível 4 e 119 de nível 5. Se você fizer 100% dos exercícios corretamente, você consegue 2.174 pontos. Eu estou com 503 aqui, ó. Eu já fiz 43 exercícios de nível 3, 30 exercícios de nível 4, 43 exercícios de nível 5. Então, essas estatísticas só são registradas se você entrar com seu usuário e senha. Eu vou sair do meu usuário aqui, ó. Viu que eu saí do meu usuário? Se eu vier aqui no exercício, ó, exercício nível 2, aqui o exercício. Se eu responder esse exercício sem ter feito o acesso com o meu usuário e senha, o sistema deixa eu fazer exercício, só que ele não registra nada porque ele não sabe qual é o usuário que está fazendo, tá? Então, entra, faz o login primeiro, depois que o login estiver pronto, você faz os exercícios. Então, ó, eu vou mostrar primeiro quais são os exercícios de nível 1. Exercício de nível 1 é criar tabela. Eu vou clicar nesse negócio colorido aqui, porque fica mais legal, porque ele vai colorindo os comandos e fica mais fácil da gente ver se está certo ou errado. Voltou, pronto. Então, olha só. O exercício tem a pergunta. Exercício nível 1, meu nome aparece aqui, isso é bom sinal, sinal que vai ser registrado no meu usuário. A pergunta do exercício é criar a tabela médicos. Essa aqui é o que o exercício está pedindo. Como é que você resolve esse exercício? Esse exercício aqui, gente, você está conversando com o software de banco de dados MySQL. Então, para mim conversar com o software de banco de dados MySQL para fazer essa tarefa aqui, ó, eu tenho que conversar usando o quê? Usando SQL. SQL são esses comandos aqui que a gente está aprendendo. Ó. Então, como é que é o comando de criar tabela? Esse aqui, ó, create table. Então, vou fazer aqui, ó. E aqui embaixo tem uma imagem do banco de dados que você deve considerar. Então, o exercício está pedindo para criar a tabela médicos. Se você olhar aqui embaixo, a tabela médicos, ela tem aqui, ó, uma coluna código, que é integer, not null, uma coluna nome, que é varchar de 50 not null, uma coluna endereço, que é varchar de 60 not null, a coluna telefone, que é varchar de 15 null, e nascimento date null. Então, aqui eu tenho as informações da tabela médicos. Aqui nesse tipo de desenho, diferentemente do que nós estamos habituados com o Workbench, aqui no Workbench eu sei que é chave primária porque ele põe uma chavinha amarela lá, ó, tá vendo? Essa chavinha amarela indica que é a chave primária. Aqui nesse outro tipo de representação, a chave primária ela está sublinhada e tem um PK. Então, esse PK que está na frente da coluna significa que é a chave primária, primary key, certo? Então, vamos lá, o comando é create table, o nome da tabela, médicos,
abre parênteses. A primeira coluna da tabela médicos é código do tipo integer, not null. Depois tem a coluna nome varchar de 50, também not null, vírgula. Depois tem a coluna endereço, que é varchar de 60, not null. Depois da endereço tem a telefone, varchar de 15, null. Depois tem a coluna nascimento, que é do tipo date, que é null. E aí depois eu vou especificar a chave primária, que vai ser a coluna código. E aí tem aquele engine igual INNODB, que é opcional, mas a gente vai colocar. Então, esse aqui é o comando SQL que vai atender ao que está sendo pedido na pergunta. A pergunta fala assim, ó, criar a tabela médicos. Como é que cria essa tabela médicos? Com esse comando. Como é que eu vou saber se está certo ou errado? Vou clicar no botão corrigir resposta. Cliquei no corrigir resposta, ele deu errado aqui, ó. Tá falando. Aí, quando der errado, o que você faz quando der errado? Presta atenção na mensagem de erro. A mensagem de erro te dá uma pista de onde está o problema do comando. Ele está falando para mim aqui na mensagem de erro que a coluna código não existe na tabela. Então, realmente, essa coluna código aqui não existe, é código. Então, eu escrevi errado, ó, viu? Foi acidentalmente, mas foi bom. Então, vou corrigir. Código. Agora, eu escrevi o nome da chave primária corretamente. Isso aqui tanto faz na linha de baixo como na linha de cima, tá? Viu? Cometi um erro de sintaxe. Corrigi a minha resposta e vou mandar enviar de novo para testar. Corrigi a resposta, agora eu acertei. Ó. Parabéns, resposta correta. Então, acertei agora um exercício de nível 1. Então, vocês já podem fazer na aula de hoje todos os exercícios de nível 1 e todos os exercícios de nível 2. Se não der tempo, cansou, enjoou, vai embora, descanse. E quando você quiser continuar em casa ou na próxima aula, você vai continuar fazendo esses exercícios, tá? O importante é que você consiga fazer todos, até o fim do mês, pelo menos, porque se você ficar com esses exercícios de nível 1 e 2 aí esperando, daqui um pouquinho a gente começa a fazer exercício de nível 3, e aí o que vai acontecer? Você não terminou nem de nível 1 e nível 2, e a gente precisa fazer os de nível 3, que tem mais de 300, e você precisa aprender e para responder. Então, na medida do possível, já vai adiantando esses exercícios de nível 1 e 2. Bom, esse é o de nível 1. Eu vou mostrar para vocês o nível 2. Os exercícios de nível 2... Exercício de nível 2 é inserir linha na tabela. Aqui, ó, está pedindo para inserir uma linha na tabela corridas. Como é que eu sei? Qual é o comando que eu faço para a gente inserir linha na tabela? Vocês também já aprenderam. A gente está fazendo isso aqui naquela atividade do futebol. Ó. Olha como é que eu insiro uma linha na tabela estados. Inserte into estados, as colunas da tabela estados e depois os valores para essas colunas. Então, eu vou fazer aqui, ó. Insert into, qual que é a tabela? Corridas. É o nome da tabela. Vamos achar essa tabela aqui. Ixi, é a maior delas, né? A tabela corridas tem as colunas. Corrida, carro, CNH, rua, origem. Ah, fiquei com preguiça. Vou fazer de outro. Outra pergunta. Pronto, esse eu gostei, esse é mais fácil. Inserir uma linha na tabela carros. A tabela carros está aqui, ó. Placa, ano, modelo e capacidade. Então, insert into carros. As colunas da tabela carros. Placa, ano, modelo, capacidade. Fecha parênteses, values. Agora, no values, o que eu coloco? Coloco o valor para cada informação que eu pus aqui, ó. Então, a placa é char de 7. Char, eu tenho que pôr entre aspas.
Então, char tá aí, ó, XPT 4020. Aí, a placa do carro. Depois o ano é decimal 4,0, então é o número. Decimal 4,0 tá aí. Depois é o modelo é char de 10. Se é char de 10, eu vou pôr entre aspas. Modelo Gol 1.0. Esse é o modelo. E por último, a capacidade. A capacidade é TINI-INT. TINI-INT a gente sabe que é um número que vai de 0 a 255. Então, esse carro ele cabe 5 pessoas. Lembra como é importante? Eu mostrei isso para vocês no semestre passado, nessa documentação do manual de referência do MySQL aqui, ó. Tipos de campos, não foi isso? Tipos de campos. Olha lá, eu mostrei isso para vocês no semestre passado, porque vocês precisavam conhecer esses tipos de campos para que vocês soubessem a capacidade de cada um deles, para que vocês, inclusive, pudessem colocar no projeto no Workbench. Certo? Então, esse conhecimento agora, ele é mais uma vez importante para você saber se aquele tipo daquela coluna é número ou string. Se for número, só colocar o número. Se for string, entre aspas. Então, esse é o comando que, se for processado pelo banco de dados, vai inserir uma linha na tabela de carros. Corrigir resposta, beleza, resposta correta. Ok? Então, esses são os exercícios de nível 1 e nível 2, que vocês podem já começar a fazer, e se conseguisse terminar tudo esse mês ainda, era o ideal, tá? Bom, dito isso, eu vou fazer uma breve apresentação hoje para vocês dos exercícios de nível 3. A gente vai começar a estudar os exercícios de nível 3 hoje, porque eles são mais complexos, tá? Exercício de nível 1 e nível 2, gente, você não vai usar nem 0,01 do seu cérebro. É simples demais. O comando create table é só uma forma de você escrever o que já está representado aqui na tabela. Não exige nenhum raciocínio especial para fazer isso. Os exercícios de nível 2 também, fácil demais. É um comando insert, que você olha a estrutura da tabela e não tem segredo. É só olhar aqui e escrever de acordo com as regras da linguagem SQL. Tá? Agora, o exercício de nível 3 ele é um pouco mais complexo. E para começar a explicar ele, eu acho que talvez vocês nem comecem a fazer exercício de nível 3 hoje ainda, pode dedicar a aula de hoje só aos exercícios de nível 1 e 2, mas eu já vou dar uma prévia para vocês aqui, para vocês começarem a entender como é que funciona. Para isso, eu vou pegar aqui o nosso banco de dados de futebol, ele está vazio. Vou pegar aquele arquivo texto que a gente está trabalhando, selecionar tudo, copiar, colar isso aqui numa aba SQL, mandar executar. Com isso, na hora que a gente voltar aqui e mandar dar uma atualizada, ó, nós temos a tabela campeonatos com 3 linhas, a tabela de cidades com 16 cidades, a tabela de contratos com 296 contratos, jogadores 296, estados 27 e times 20. Bom, deixa eu ver qual tabela que eu vou usar. Só para dar uma ideia, eu vou usar mais fácil, eu vou usar a tabela de cidades. Select, asterisco. Bom. Cidades. Bom, o que eu começo a mostrar para vocês hoje é isso aqui, ó. Deixa eu achar aqui, ó. Nós vamos começar nessa parte da disciplina de bancos de dados 2, nós vamos trabalhar com esse item do manual aqui, ó. Aqui do manual, a partir do item 6.4, tá? Manipulação de dados. Nessa manipulação de dados, nós vamos estudar 4 comandos. O comando select, que é o que eu vou começar a mostrar para vocês. O insert, vocês já sabem, acabei de explicar. Aí tem o update e o delete. Esses outros 2, a gente vai estudar eles também aí mais para frente. Certo? Então, eu vou começar a mostrar para vocês o comando select, que é esse aqui, ó.
item 6.4.1. Olha só a quantidade de possibilidades que eu tenho no select. Nós vamos começar com exemplos simples e a cada semana eu vou explicando mais recursos desse comando. Então, ó, é select, tem o into, tem o from, tem o where, group by, have, order by, limite, etc. Tá? Então, hoje eu vou mostrar só o select, o from e o where. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, ó, na frente do select, eu espero... Bom, primeiro, o que os comandos select fazem? Quando você manda para o banco de dados um comando select, você está fazendo uma consulta. Você está solicitando que o software de banco de dados pegue as informações que você deseja. Então, nesse comando, você especifica quais informações, quais dados você quer no resultado e quais critérios o software de banco de dados deve aplicar para buscar os dados que te interessam. Então, aqui, ó, eu estou falando o quê? Na frente do select, eu especifico quais informações eu quero. Quando eu coloco o asterisco, eu estou falando que eu quero todas as informações. Bom, todas as informações, aonde? Aí entra o from. No from, eu vou especificar qual tabela que eu quero buscar os dados. Então, se eu falei aqui que é a tabela cidades, eu estou enviando para o banco de dados a seguinte informação. Select, asterisco, from cidades. Isso aqui, o software de banco de dados vai entender o seguinte: me devolve todos os dados da tabela cidades. Então, quando eu mando processar esse comando aqui, quando eu mando executar, olha o que ele trouxe. Ele trouxe a coluna ID, a coluna nome e a coluna estado da tabela cidades. Tá aqui as informações. Ó. Eu poderia especificar diferente. Eu vou falar assim, o banco de dados, eu quero o nome da cidade, depois eu quero o estado, depois eu quero o ID. Vou executar esse agora. Ó. Veja que as informações que vieram agora é o nome, o estado e o ID da tabela cidades. Os resultados são iguais? Não. Por que não são iguais? Porque em banco de dados, ABC é diferente de BCA, de CAB. A ordem dos tratores altera o resultado. O que eu estou querendo dizer com isso? Que toda vez que eu executo um comando select, eu vou ter como resultado uma matriz. Uma matriz. Nesse exemplo aqui, a minha matriz tem 3 colunas, a coluna nome, a coluna estado e a coluna ID, com as suas linhas. Então, nome, estado, ID é diferente de ID, nome e estado. As matrizes são diferentes. Tudo bem que se você olhar dentro das duas matrizes, ó, eu vou até fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui, vou abrir uma segunda aba, vou executar isso aqui também, só que eu vou colocar asterisco, que foi o primeiro que nós executamos. Então, olha só, select asterisco from cidades me trouxe essa matriz aqui, ó. E aqui, select nome, estado e ID me trouxe essa outra matriz. Se eu olhar dentro das duas matrizes, os dados são os mesmos, mas eles estão organizados de forma diferente. As colunas estão em ordem diferente. Eventualmente, até os dados, as linhas, podem estar em ordem diferente. Então, se está diferente, é diferente. Ok? Fiquem muito atentos a esse detalhe. E por que tem que ser assim? Porque esse comando select aqui, na maioria das vezes, vai trazer os dados para o seu algoritmo tratar esses dados. Então, você sabe muito bem que a matriz que vai chegar no algoritmo que você vai criar, se ela for diferente, o seu algoritmo vai produzir um resultado diferente. Então, interfere sim
o formato da matriz que vai vir como resultado de um comando SQL. Tudo bem? Bom, aí, vamos voltar aqui. Eu falei para você que eu ia mostrar o select, o from. O select é o que eu quero trazer. No from, da onde eu quero trazer. Então, eu quero trazer nome, estado e ID. Da onde? Da tabela cidades. E aí, eu vou acrescentar um outro item aqui, que é a cláusula where. Na cláusula where, eu especifico regras, critérios que o software de banco de dados vai usar como se fosse um filtro para separar o que me interessa do que não me interessa. Nessa cláusula where, eu vou escrever uma regra exatamente como você faz no algoritmo, quando você faz um se ou um if. Então, eu vou falar assim, o banco de dados, você vai trazer esses dados para mim, a coluna nome, a coluna estado e a coluna ID, quando o ID for maior que 9. Olha só, coloquei um critério. E esse critério, o software de banco de dados faz o seguinte: se atende ao critério, traz na matriz resultante. Se não atende, não traz. Então, só vai vir agora, quando executar, só as cidades com ID maior do que 9. Olha lá o que aconteceu. Olha aqui o resultado. Vitória, ID 10, Bragança Paulista, ID 11, Caxias do Sul, 12, Cuiabá, 13, até Goiânia, 16. Percebe? Voltamos. Eu vou repetir essa última parte aqui, tá? E é só essa última parte, eu já vou encerrar e deixar vocês trabalharem nas atividades. Certo? Depois desse pequeno probleminha de internet, voltamos. Bom, então eu vou tirar isso aqui e vou repetir o que eu tinha feito antes aqui, ó. Eu tinha explicado para vocês que na frente do select eu especifico o que eu quero trazer no resultado. E o resultado, como eu expliquei, é uma matriz. Eu sempre chamo de matriz resultante. Vocês vão escutar eu falar muito disso. Matriz resultante, matriz resultante. O que é essa danada dessa matriz resultante? Se eu executo um comando select, esse comando select, depois que ele é processado pelo software de banco de dados, ele devolve uma matriz com as informações que você pediu. Essa é a matriz resultante. Então, se eu mandar processar esse comando aqui, ó, eu estou pedindo a coluna nome, a coluna estado e a coluna ID, da onde? Da tabela cidades. Mas quais as cidades me interessam? Todas? Não, porque eu especifiquei na cláusula where uma condição para separar apenas as cidades que me interessam. E as cidades que me interessam, elas têm o ID maior do que 9. Então, quando eu executei, trouxe esse resultado, ó. Vitória 10, Bragança Paulista 11, até Goiânia 16. Aí, eu estava explicando também que a cláusula where, ela é exatamente como um if de um algoritmo. Eu posso falar assim, ó, o banco de dados, se o ID da cidade for maior do que 9, ou a coluna estado da mesma tabela cidades, se essa coluna estado for igual a MG, também me interessa. Então, agora, o que muda no resultado? Ó? Você vai ver que aqui, todas as linhas da matriz resultante, ou seja, todas as linhas que o software de banco de dados me devolveu depois que ele processou esse comando, só tem
cidades que ou o ID é maior do que 9, ou o estado é MG. Vamos pegar Belo Horizonte. O ID é maior do que 9? Não, é 6. Então, Belo Horizonte veio para o resultado porque este outro critério foi atendido. Como eu usei o OR, basta que um ou o outro seja verdadeiro para que faça parte do resultado. Minas Gerais... Uai, gente, a gente tem uma cidade chamada Minas Gerais? Cadastrada? Eu acho que tem, hein? Deixa eu ver aqui na tabela de cidades. Cidades...